Quero cumprimentar a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria, é com muita honra que eu trago a palavra de Deus ao teu coração esta noite. Hoje nós vamos falar a respeito de Sansão. Vamos dar o tema desta mensagem esta noite, o propósito de Sansão. Glória a Deus. Sabemos que todos nós temos um propósito, a fazer aqui nesta terra. Seja o que for o propósito que nós venhamos fazer aqui nesta terra, nós vamos ter que cumprir. Qualquer propósito que Deus já pôs no teu coração, no meu coração, eles hão de se cumprir. Glória a Deus. E sabemos que Sansão, ele era um homem muito forte, E a força de Sansão, vamos entender mais tarde aonde vai ter a força de Sansão, Que a força de Sansão é um segredo que Deus deu a ele, um segredo que só poderia saber desse segredo somente ele, Somente ele tinha esse segredo, Antes de Deus ter um compromisso, com a família de Dan, a família de Dan, ou a tribo de Dan, Deus, ele enviou um juiz, Sansão foi um juiz, Sansão foi um personagem bíblico, como as escrituras dizem, que ele foi um personagem bíblico e da tribo de Dan, da tribo de Dan. Ele foi adotado de uma grande força que nenhum outro homem qualquer tinha essa força no tempo de Sansão. Você observa que Sansão, ele tinha uma força de 1000 homens, que a Bíblia vem dizer que Sansão, ele matou 1000 homens só apenas com uma queixada de um jumento. Ele mata 1000 homens. 1000 homens com uma queixada de jumenta. Essa queixada, ela estava bem fresca, conforme a Bíblia está relatando. Se a Bíblia relatou que essa queixada de jumento que estava nas mãos do seu servo, seu servo Sansão, então ela era virgem, ela ainda não tinha, assim como se diz, ela não tinha sido usada, não tinha sido usada para nada. Ela era uma queixada, virgem como se diz, que ela não tinha sido usada por objeto algum, Então, Sansão pegou aquela queixada ali daquele jumento, talvez aquele jumento ia passando, não sei como foi que Sansão pegou essa queixada de jumento para desafiar o exército dos filisteus, E nós vamos entender muito bem a respeito de Sansão. Sansão, ele era um nazireu. Todo mundo sabe a história, conhece a história de Sansão, Que Sansão, ele foi um nazireu desde o ventre da sua mãe, Ele já nasceu com um propósito de lutar, um propósito de guerrear, um propósito de vencer. Sansão foi determinado para isso. Ele era um homem, que Deus trouxe ao mundo justamente para ser o instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus. Deus trouxe Sansão, Sansão, que estava, ali no ventre da sua mãe, no ventre da sua mãe. E sabemos que Manoá queria ter um filho, Sua esposa queria um filho, Manoá também queria ter um filho, mas nós sabemos que a sua mãe, a mãe de Sansão, era estéril, não podia dar um filho, não podia gerar um filho, não podia trazer um filho ao mundo, não podia, Então, Deus sempre ele vai trabalhar com milagre que é um milagre impossível
de acontecer. Quer dizer, para as pessoas, né, para nós ser humano, é impossível acontecer, né? Mas biblicamente falando, né, aconteceu esse milagre extraordinário, né? E Sansão, ele foi destacado para isso. Ele foi destacado, né, para lutar a favor da obra do Senhor, né? Ele pelejou ali com as suas forças, né? Suas forças era uma força poderosa, era uma força de um Deus, era uma força. Sansão estava ali como um pequeno Deus na terra, né? Demonstrando, né, que Deus cuida dos seus, né? Deus estava ali para cuidar daquela tribo, né, de Dan, né? Ele veio da tribo de Dan. E sabemos porque que Sansão ele veio com essa grande força, porque Deus queria eliminar os filisteus da face da terra, né? Porque estava massacrando o seu povo, estava judiando o seu povo, né? Estava deixando o seu povo lá embaixo, humilhado, né? Oprimido. Então Deus disse assim: agora vou dar um basta nisso. Agora eu vou enviar o meu exército, né? E eu só preciso de um homem só para destruir todo o exército dos filisteus. Deus, ele não trabalha com quantidade, irmão. Ele não trabalha com quantidade. Nunca se viu dentro da Escritura Deus trabalhar com exército. Não, Deus nunca trabalhou com exército. Deus sempre trabalha com minoria. Deus sempre vai fazer assim, irmão. No dia do arrebatamento da igreja, quando o arrebatamento da igreja acontecer, vai ser poucos que vão ser arrebatados. Vão ser poucos que vão ser arrebatados. Porque Deus está atrás de qualidade, Deus está atrás de honesto, de fidelidade, né? Que tenha fidelidade, né? Que seja fiel à sua palavra. Deus está atrás de pessoas, né? Que seja a favor da sua obra, né? Que lute pela sua obra, né? Que não como se diz, não baixa a guarda, né? Não baixa a guarda, vai em frente, avante, né? Avante, avança, né? Deus quer que nós sejamos pessoa dedicada, né, à sua obra. Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Deus quer. Deus, ele tem um propósito com cada um de nós. Não foi à toa que nós viemos ao mundo, mas viemos com propósito, né? Todos nós que nascemos temos um propósito. Mas Sansão, o propósito dele era um propósito muito específico, né? Propósito de Sansão. E Sansão foi um personagem bíblico da tribo de Dan, né? Ele se destacou da tribo de Dan. Ele foi o único homem, né, que poderia lutar contra os filisteus, que poderia desafiar o povo, né, o povo filisteu. O único homem. Um único homem valoroso, um único homem que não recuava, né? Que não recuava desafio. Sansão, se não tivesse ninguém para brigar, ele mesmo ia procurar briga. Ele entrava no terreno dos inimigos, né? No território dos inimigos, para avançar, para bater, para machucar, porque era o propósito de Deus. Que Deus queria que os seus inimigos fossem humilhados, né? Que os seus inimigos fossem abatidos. Era o propósito de Deus, né? Sansão, ele nasceu em Israel na época em que seu povo vivia ameaçado pelos filisteus, né? Os filisteus todos os dias vinham e ameaçavam, né? Ameaçava o povo. Por quê? Porque não tinha homem para lutar, não tinha homem para guerrear. Todos eles da tribo de Dan, eles eram lavrador, eles lavravam a terra, eles eram agricultor, eles não tinham capacidade de guerrear, de lutar, de ser guerreiro, né? Era uma tribo, como se diz, muito pacata, né? Mas Deus levantou
né, que ia substituir todo o povo de Dan. Apenas um. Deus só quer um, meu irmão. Deus só quer um, né? Deus só quer uma pessoa que esteja disponível, né, a pelejar, a lutar, a guerrear, né? E o povo vivendo do Mediterrâneo, que se fixou na costa do sul de Canaã, por volta. Então, o povo, já naquela época, né, o povo, para eles se esconderem dos inimigos, eles cavavam túnel, né, eles cavavam caverna, né, e se metia lá, ali, naqueles túneis subterrâneos, eles se metiam lá, né, com medo dos inimigos matarem eles, né, de judiar eles. Então, se você vai ver o histórico que tem lá no Oriente Médio, você vai ver muitas cavernas, muitos túneis, né, que eles cavaram, né, justamente para fugir dos inimigos. Fugir dos inimigos. E Deus não quer covarde no seu exército. Deus tem um exército, sim. O exército do Senhor é a igreja do Senhor. São o grupo de irmãos, são a união dos irmãos, né? Esses são o exército do Senhor, né? E ele não quer covarde no meio do seu exército. Ele quer que ele me dá força, né? Que ele tenha força, que ele tenha entusiasmo, né? Que ele tenha vibra. É isso que Deus quer, né? A Bíblia diz que no reino de Deus não entrará covarde, né? Não entrará covarde, né? Então a gente não tem que abaixar a guarda, tem que avançar, tem que cumprir o chamado de Deus, né? Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Tu foste chamado, nós fomos chamados, né? Todos nós fomos chamados, né? A Bíblia diz que quando nós aceitamos a fé, é um chamado nosso, né? É um chamado que Deus chamou através da fé, né? Através da nossa fé, nós fomos chamados, né, para receber uma fé salvifica, uma fé, fé de arrebatamento, uma fé da graça, né? A fé de Abraão, a fé inabalável, né? Uma fé que a Bíblia diz que foi dado aos santos, né? Uma fé que somente foi dada aos santos. Essa fé o cristão ele tem que ter, né? E o que nós vamos vencer o mundo é pela nossa fé, né? Então, pela fé que vence o mundo. É isso mesmo. Nós vamos vencer este mundo pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, falando de Jesus, falando do amor de Deus, que Jesus está voltando, né? Ele vai voltar. A Bíblia diz que ele vem sem demora, né? Os sinais estão aí, os sinais estão acontecendo. Pai matando filho, filho matando pai, né? Então, ninguém mais se entende, né? O mundo está cruel, né? A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, né? E cada dia mais o mundo, né, tá mostrando o que ele é, né? Porque o próprio Jesus disse que ele não era do mundo, né? A minha pátria não é daqui, a minha pátria é do céu, né? O próprio Jesus falou. E todos aqueles que aceitam Cristo, né? Nós não temos uma pátria aqui, nós temos uma pátria celestial, uma pátria que nos aguarda, né? Então, sabemos que Sansão, né, ele era um homem escolhido, né? Ele foi escolhido para uma missão, ele teve uma missão. O livro dos Juízes descreve a vida das tribos que vivia Israel. Sansão, da tribo de Dan, foi destinado por Jafé para salvar o povo de Israel do poder dos filisteus, e era dotado de uma força extraordinária. Sansão desceu a Tana, chegando perto
do vinhedo, viu um leão que vinha rugindo ao seu encontro, e o espírito de Jafé desceu sobre Sansão, e ele, sem ter nada nas mãos, despedaçou o leão, como se despedaça um cabrito. Juízes 14:5. Sansão foi o juiz em Israel durante 20 anos, 20 anos no tempo dos filisteus, né? Então, durou pouco tempo Sansão, né, como juiz, né? 20 anos só ele cumpriu o propósito de Deus. 20 anos. 20 anos ele cumpriu o propósito de Deus. Ah, irmão Augusto, ele cumpriu o propósito de Deus? Cumpriu. Cumpriu. A missão de Sansão era matar os filisteus. Era eliminar os filisteus da face da terra. Então, Sansão tinha uma força poderosa, uma força extraordinária, uma força de 1000 homens, uma força que ele chegou a matar um leão apenas com as suas mãos, né? Apenas com as suas mãos Sansão matou um leão. E olha que um leão tem uma força, né? Tem uma grande força, Sansão. Não é qualquer um homem que sai das garras de um leão, não, irmão. Não é qualquer homem, tem que ser um homem extraordinário, tem que ser um homem, né, um sobrenatural, né, para destruir, matar um leão com as suas próprias mãos. Só nos filmes acontece isso, mas na vida real não acontece, irmão. Mas já aconteceu, né, na vida real, né. Esse Sansão era o herói, né? Vamos dizer que ele era o super-herói. Por que o super-herói? Porque o Espírito de Deus estava na vida dele, né? É o super-espírito, né, que atua em nossas vidas, que age em nossas vidas, né? Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós recebemos uma força também. Uma força extraordinária. Uma força de vencer, uma força de lutar, uma força de guerrear, né? Nós recebemos isso, glória a Deus. E nós vamos ver que Sansão, ele mata aquele leão, mas mais tarde ele encontra esse leão, ele está ali morto, né? Ele está morto, aquele leão, mas dentro do leão já tem ali uma colmeia, e ele ali com fome, ali ele pega aquela colmeia e come, e também ele leva também para os seus pais, mas só que ele não diz que da onde ele pegou, né, aquele mel, né, da onde ele pegou. Ele não podia tocar em mortos, né? Sansão não podia tocar em mortos. Isso aí foi a ordem de Deus, que Deus disse que não era para tocar em morto, e que ele ia nascer com cabelo comprido, né, cabelo longo, né, e que ele nunca podia cortar o cabelo dele, e era amarrado 7 tranças. Significa essas 7 tranças, irmão? Significa que ele tinha os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. O que quer dizer os 7 Espíritos de Deus? A confiança, né? A confiança, né? Então, ele tinha confiança na sua força. Ele tinha confiança na sua força. Deus projetou ele, né, para ele ter essa confiança na força dele. Na força dele. Então, ele estava com o Espírito, os 7 Espíritos de Apocalipse, que a Bíblia fala, os 7 Espíritos. Então, tinha os 7 Espíritos ali, né? Força, poder, coragem, ânimo, disposição, tudo estava em Sansão, né? Sansão, ele era um nazireu, Então ele não podia cortar o cabelo, não podia aparar as pontas do cabelo, de maneira nenhuma. Sansão, ele foi escolhido para um propósito específico do Senhor. Sansão, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila, né? Ele conheceu uma mulher, ele conhece aquela mulher e se apaixona por ela, mas ela não era da linhagem dele, não era da tribo dele, de Dan, não,
ela era de outra tribo, ela era estrangeira, né? Ela era gentia, então ela não podia, o Sansão não podia, né, se aproximar de outra nação para casar, tinha que casar, né, com a nação de Dan, da família de Dan, né, da tribo de Dan. Sansão tinha que arrumar uma esposa lá, na tribo da família de Dan. Mas interessante que quando Deus quer que o homem, né, faça o seu propósito, que aconteça o que vier, tem que se cumprir o propósito de Deus. Tem que se cumprir. Porque já estava no sangue de Sansão esse propósito, né? O DNA de Deus estava no sangue de Sansão, né? O propósito, né? O plano, né? O programa estava em Sansão, né? Para cumprir. E Deus queria que o propósito dele se cumprisse. Se ele ficasse só lá na sua tribo, né? Só lá nas suas tendas, né? E não sair, né? Como é que ele ia matar os inimigos? Como é que ele ia chamar a atenção dos inimigos, né? Porque Sansão era muito briguento, né? Sansão era briguento. Além dele ser briguento, ele era muito mulherengo, né? Ele tinha tudo isso. Então, ele tinha que cumprir o propósito dele. O propósito dele era lutar. Era lutar com suas próprias mãos, porque Deus deu força para ele. E quando os inimigos vinham, o Espírito de Deus se apossava de Sansão. E quando se apossava de Sansão, automaticamente ali os homens eram mortos, né? Eram mortos, morriam, né? Então, ali o propósito de Sansão ali tinha, né, que se cumprir. Então, nós vamos ver que os próprios irmão de Sansão, né, os amigos de Sansão da tribo de Dan, entregaram Sansão, amarraram ele, botaram uma estaca, né, para segurar Sansão, pensando que aquilo ali segurava Sansão, né? Mas eles não sabiam, que Sansão tinha se entregado por se entregar, né? Porque a tribo de Dan estava passando um momento difícil nas mãos dos filisteus. E ele disse assim: vocês entregam Sansão, senão eu vou matar vocês. Se você não me entregar os nossos inimigos, né? Nosso inimigo, nós vamos matar todos vocês. Então eles foram lá, avisaram Sansão, olha, tá lá os inimigos lá, né? Estão tudo lá em Avante. Então, o que nós vamos fazer? Sansão disse: vamos fazer assim, tá? Vocês me amarram e me entregam para eles. Sansão foi lá e se entregou para os inimigos. E os inimigos amarraram Sansão com uma estaca ali, prensaram ele com uma estaca. E naquele momento ali, o espírito caiu sobre Sansão, tomou Sansão ali com uma grande força poderosa, e matou ali todos aqueles homens ali. Aqueles homens ali morreram ali. Como morreram, irmão Augusto? Morreram ali com uma queixada de um jumento. Sansão olhou assim para o lado, olhou para o outro, e ali ele pegou aquela arma e saiu matando de um por um. E ali, meu irmão, ali foi mortandade ali. Sansão ali estava cumprindo o propósito de Deus. Sansão estava cumprindo o propósito que o Senhor colocou no seu coração, né? E ele era obediente ao propósito de Deus. Mesmo que ele, sendo homem, ele foi falho. Falho como? Porque ele não podia tocar em morto, em cadáver, mas ele tocou, como eu falei,
ele pegou ali a colmeia ali que estava ali na boca do leão, né? Pegou e deu a seus pais comeram. Então ele pecou neste momento aí, pecou e fez coisas que era desagradável aos olhos de Deus, né? E foi se prostituir, né? Então dali daquele momento ali Sansão se prejudicou. A sua fé ainda acompanhava, a sua fé estava acompanhando, sua coragem, né? Tinha nele ainda força, né? Porque ainda Deus queria cumprir ainda o propósito, terminar o propósito. Mas Dalila, ela era muito famosa, né? Mas famosa como? A fama dela corria por toda a província, né? Toda a aldeia, né? Da cidade dos filisteus, né? Ela era má fama, então ela tinha má fama ali. E ali eles queriam saber aonde estava a força de Sansão, aonde a força de Sansão se encontrava. Então eles tiveram uma estratégia, né, de como pegar Sansão, porque com homens ele não conseguia pegar Sansão, nem se eles colocassem 2.000 homens, eles não pegariam Sansão, nem se colocasse uma legião de homens, uma legião de soldados, eles não conseguiam agarrar Sansão, matar Sansão, de maneira nenhuma, porque Sansão nasceu com um propósito de vencer, né? Nasceu com esse propósito, e não tinha homem nenhum. Interessante, né, irmão? O homem, ele tem suas falhas, ele tem suas fraquezas também, né? Nem todo homem é super-homem, nem todo homem é um homem forte, como se diz, eu sou forte, né? Eu sou isso, sou aquilo, não. Todo homem tem a sua fraqueza, todo homem. Então, ali estava a fraqueza de Sansão. Ele se deita no braço de uma mulher, e nesse instante que ele se deita no braço desta mulher, a fraqueza dele se manifesta, né? Ele era mulherengo, então ele se deita ali com aquela mulher chamada Dalila, e ali é a derrota dele, né? Começa a ver ali algo ali que ele tinha que se afastar, né? Ele estava caindo numa arapuca, né? Então os homens tinham pagado Dalila, né? Tinham pagado Dalila para conseguir Sansão e descobrir a força de Sansão, aonde encontrava essa grande força, né? Que os homens estavam aterrorizados com a grande força de Sansão. Meu irmão, Deus, ele cuida dos seus, ele cuida de cada um de nós. Sansão foi preso com 2 correntes de bronze e ficou na prisão girando a pedra do moinho, enquanto o cabelo que tinha sido cortado começou a crescer de novo. E os chefes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom. E para festejar diziam: nosso Deus nos entregou, nosso inimigo Sansão, aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. Então, é interessante que Sansão tinha uma fama de matar, tinha uma fama de guerrear, de bater, de machucar, né? Não tinha homem nenhum que igualava Sansão, não tinha homem nenhum que pudesse vencer Sansão, nem um gigante, nem se existisse aquele gigante, como o gigante que lutou, né, com Davi. Na verdade, ele nem lutou com Davi, né? Davi só fez se aproximar do gigante e pegou aquela pedra e matou o gigante. Não precisou dele lutar com o gigante, apenas uma pedra só matou o gigante. Então ele não fez força com o gigante, né? Não fez força. E Sansão também não fazia força com o exército dos filisteus. Sansão tinha Deus.
Sansão tinha o Espírito de Deus que acompanhava ele por onde ele ia. Sansão estava ali cumprindo o propósito de Deus, né? E os inimigos de Sansão, né, era inimigo implacável. Eles eram daqueles que tinham armas fatal, arma de matar, arma de matar mesmo, né? Eles tinham aquela força, que vinha na atenção deles de seres guerreiros, né? Guerreiro, conjugal, a ver que as coisas não é assim que nós pensamos que seja, mas as coisas vêm para que nós tenha uma paciência e um momento de flexão ou reflexão, né? Refletir, né, o que se passa conosco, diante de nossas lutas, diante de nossa luta do nosso dia a dia. Nós temos que refletir: por que está acontecendo isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Tudo é um propósito de Deus. Tudo é um propósito que está debaixo do céu, né? Um propósito que Deus fez a cada homem, cada mulher, né? E nós gememos muitas das vezes, não aceitamos o propósito de Deus, recuamos ao propósito de Deus, mas Deus, ele está, né, olhando e observando, né, quem vai vencer, né, quem vai vencer, né, quem vai ser vencedor. Mas não é isso, irmão. Mesmo na tua fraqueza, mesmo que tu esteja passando um momento assim, que tu já está querendo desistir, Deus diz assim: não, ele não vai desistir, ele não vai parar, ele vai adiante, ele vai avançar, ele vai conseguir o que ele quer conseguir, porque eu estou com eles. Deus não nos abandona, Deus não nos ampara, Deus sempre está conosco, né? A luta vem, né? O desânimo vem, mas Deus não deixa tu se vencer, não. Ele vem porque ele quer lutar contigo, né? Ele não quer ver tu lutando sozinho, ele quer que nós reconheça isso, que nós possamos lutar, mas lutar com uma arma espiritual, né? Sansão tinha arma física? Não, Sansão tinha arma espiritual, arma sobrenatural. A sua força era uma força que vinha do céu, que vinha do alto, que homem nenhum tinha aqui nesta terra. Homem nenhum poderia ter, porque isso já foi, né, predestinado, que Sansão teria essa força de destruir todos os homens, né, todos os guerreiros, todos os soldados dos filisteus. Isso já tinha sido falado, né? Deus já tinha conversado, né, com seus pais. Olha, vem aí um libertador, vem aí um homem aí, né? Vem um aí que vai trazer paz, né? Que vai trazer harmonia, né, para o teu povo, né? Então, a esposa de Manoá precisava de um filho. Sabe quantas vezes ela não tinha orado, né? Ela tinha se colocado diante de Deus, tinha clamado a Deus, tinha suplicado a Deus, e até que Deus ouviu a sua súplica, o seu clamor, né? Clamando é que nós recebemos, né, a vitória, né? É clamando que nós recebemos as bênçãos do Senhor. Então nós não temos que ficar vendo a situação, né, aproximar da gente e a gente não fazer nada. Nós temos que nos aproximar de Deus, que Deus é nosso socorro, Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza. Deus, ele é que está conosco para vencer todas as barreiras, todos os obstáculos, toda dificuldade, problema, né? Jesus, ele é o nosso porto seguro, né? É ele a nossa torre, né? Aí nesta torre que o justo, né, se está seguro, na torre, né,
que nós temos que estar firme, segurado na âncora de Deus, né? Temos que estar segurado nessa palavra original, nessa palavra que foi dado à fé aos pais apostólicos. Nós também temos que segurar. Glória a Deus. Não esqueça que nós somos filhos de Deus e nós precisamos, né, confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis de nossas vidas, quando achamos que nós estamos perdendo a batalha. Podemos perder a batalha, mas não perder a guerra, meu irmão. Não perca isso, por minuto nenhum, meu irmão. Não perca, porque Deus, aquele que a Bíblia diz, o que confia no Senhor de todo teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Não vou me estribar, eu não vou pensar mais naquilo, né? Aquilo ali, não é para mim. Sim, é para você, porque Deus já determinou a te dar, né? Deus já determinou a tua bênção, né? Então, filho, não te alongue, né? Não te alongue. Deixa que Deus vai trabalhar, Deus que vai fazer, porque Ele é justo, Ele é fiel, né? A Bíblia diz que a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. Glória a Deus. O justo, ele caminha, ele está ali, né? Mas ele vai se aperfeiçoando, né? Ele vai cada dia mais na aperfeiçoação de Deus, até chegar ao varão perfeito, como a Escritura diz, até chegar à altura do varão perfeito. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a história de Sansão é uma história brilhante, é uma história de exemplo para nós. Mesmo que Sansão tinha um propósito. O propósito de Sansão era guerrear, era matar, era destruir, para que o propósito de Deus viesse se cumprir em Sansão. Sabemos que Sansão, mesmo na sua jornada, né, de luta, né, ali, ele teve várias mulheres. Sansão, a primeira vez, ele casou com uma filisteia, né, casou com ela, e ali ele teve ali algo ali que ele falou para os seus irmãos ali, né, a respeito ali de algo ali que surpreendeu todos os seus irmãos ali, né, o enigma que ele falou ali, né, ele fala o enigma e ali os seus irmãos queriam saber qual era o segredo do enigma que Sansão tinha falado. E como Sansão, né, tinha um compromisso com uma das filhas dos filisteus, ele estava noivo de uma filisteia. Então os irmãos disseram: olha, conte o segredo que Sansão falou, conte o segredo, qual é esse segredo? E ela disse que não sabia, mas eles disseram: mas vai lá e conversa com ele, né? Converse com ele direitinho, fala com ele, insiste em saber esse segredo. E aquela mulher de Sansão, a noiva de Sansão, né, chegou lá, impressionou Sansão e começou a falar: ó, tu não me ama, tu não me ama. E Sansão, como amava ela, contou o segredo para ela, né, o segredo. E aí o que acontece? O segredo foi desvendado, e quando o segredo é desvendado, e ali Sansão se ira contra os filisteus, né, porque o segredo, a sua esposa contou o segredo, né, que não era para contar, mas ali começa os planos de Deus se manifestar, né, começa ir à tona ali os planos de Deus se cumprir, e ali começa ele matar ali os filisteus, porque não houve confiança ali, não teve confiança. Mas por quê? Porque a sua esposa foi impressionada, né? Se ela não achasse uma maneira de descobrir esse segredo do enigma, eles matariam
toda a sua família, começando pelo seu pai até a sua mãe, e assim por diante, eles matariam toda a sua família, mesmo sendo da sua raça, eles matariam, porque eles queriam o segredo que Sansão tinha falado, o enigma, glória a Deus, e ali foi descoberto o segredo, e Sansão saiu matando os homens, e ali foi mais um plano de Deus que veio se cumprir, Sansão cumpria os planos de Deus, e Sansão, mas mesmo errado, ele cumpria os planos de Deus, mesmo que ele se sujeitava ao pecado, mesmo que ele sujeitava as suas falhas, mas ele estava cumprindo o plano de Deus, o propósito de Deus. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, temos que guardar os mandamentos do Senhor, cumprir a vontade do Senhor, A Bíblia diz, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus. Então ele esqueceu do conserto de Deus também aqui, nesse versículo aqui que nós lemos agora, entendemos que Sansão esqueceu, do conserto que seus pais tinham falado para ele, conversou com ele, meu filho, você não tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e isso. Por isso que a Bíblia diz que nós temos, que ouvir os conselhos dos pais. Então, ata esse conselho no teu coração, que tu vai viver bastante na face da terra. Quando nós atamos um conselho que nos leva a fazer o bem, que nos leva a ter uma vida mais grande, nós temos a certeza que nós não vamos falhar, nós vamos viver. Nós sabemos que as coisas não é assim como nós pensamos, mas Sansão, ele teve a sua qualidade, ele teve a sua qualidade, mas também ele teve também as suas falhas. Sansão foi preso e ele foi levado, e foi humilhado, Por quê? Porque Dalila, que ia negar, o amor de Sansão, ia negar o amor que Sansão tinha por ela. Ela não amava Sansão, ela era um amor fingido, um amor falso, mas Sansão amava Dalila de todo o coração, até que um dia Sansão foi ali na tenda com ela ali conversar, dialogar, e ali eles tomaram vinho, se bebedaram. Isso não foi só a primeira vez, não foi só a segunda, não foi só a terceira, foi o tempo todo, Cada dia que passava, Sansão era assendeado com as palavras de uma mulher tentadora, de uma mulher que queria ver a derrota dele, que queria ver ele cair por terra. E aquela mulher, a intenção dela era matar Sansão, era destruir Sansão, era conseguir ver onde estava a força de Sansão. Meu irmão, o inimigo está assim, está pronto para saber aonde é a tua força. Ele está querendo saber também onde é a tua fraqueza também. Então, assim que o diabo trabalha, que o nosso inimigo de nossas almas trabalha, ele procura alguém, ele tem seus mensageiros, ele tem também as suas ferramentas, ele tem os seus instrumentos para também usar. Assim como Deus também tem as suas ferramentas, tem alguém para ser usado, o diabo também tem. O diabo usa, O diabo usa os seus mensageiros. E ali, aquela mulher ali, ela estava sendo usada pelo diabo. Como Judas também foi usado pelo diabo. O tentador estava ali tentando,
Então, e vamos ver que as histórias sempre vai se repetir, principalmente das Escrituras, a Bíblia, ela sempre fala do mesmo tipo do início de uma história para outra história, é a mesma, não muda, só muda o personagem, mas a história sempre é a mesma, sempre volta a repetir, né, a história. Vemos que Sansão, ele tinha aquela força, mas que adianta ter a força e não ter a obediência? Faltava mais obediência em Sansão. Sansão já não estava mais obedecendo, né, o seu coração, não ouvia mais seu coração, né? Seu coração já falava mais alto pelo desejo, né, da mulher que ele tinha por ela. Então Sansão começou a fraquejar, começou a entristecer o Espírito de Deus naquele momento. E quando ele chega ao ponto de abrir verdadeiramente o seu coração para a mulher, para Dalila, e ali ela descobre toda a força de Sansão, ela descobre, quer dizer, porque ela chegou no nível aonde ela queria chegar, né? Houve ali um momento que ela ia conseguir, porque não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, foi várias vezes. Ela agiu dessa forma. Assim como Eva também foi tentada pela serpente. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, várias vezes, né? E aconteceu. E assim, o diabo sempre vai trabalhar. O diabo, ele arrodeia, né? Ele arrodeia, fica rodeando. Aonde vê uma brecha, se tiver alguma brecha, ele entra, ele penetra, ele destrói, né? Sabemos que o câncer é uma doença para a medicina, para os médicos afirmam que o câncer é uma doença, né? Mas nós sabemos que é uma célula, né? Uma célula que ela se rebelou, né? Se apostatou, né? E ali ela ficou ali, né? Robusta, ela ficou grande ali, aquela célula ali, ela se tornou uma célula perigosa, ela se torna uma célula monstruosa, né? Apenas, né, acontece a desgraça ali, né, no corpo do ser humano, quando uma pessoa é cometida pelo câncer, e ali acontece algo ali que nem os médicos conseguem, né, ver o agnóstico da doença, aonde está localizado o mal, né? E ali, né, só que pode destruir de uma vez por toda é nossa fé. Quando nós cremos que Jesus, ele opera e faz maravilha, que faz acontecer algo como o homem não imagina que pode acontecer, porque a fé do homem é uma fé limitada, mas quando nós cremos em Deus, né, automaticamente o milagre acontece, os sinais aparecem, os prodígios acontecem, porque nós temos fé que Deus vai operar, que Deus vai transformar, que Deus vai eliminar o inimigo de nossas vidas, glória a Deus. E assim aquela doença, o câncer, é uma célula que ficou robusta e que se apostou das outras, né? E quando o médico diz assim, não tem mais jeito para esse ser humano, por quê? Porque se ele mexer ali naquele tumor ou naquela ferida ali, né, que já se transformou, né, uma célula robusta ali, se ele mexer, ele vai matar quase todas as células do corpo humano, então ele não mexe naquilo ali, né? Hoje não sei se ainda tem a cura, a medicina está tão avançada, né, que pode manter um ser humano que tenha câncer ainda vivo, né? Mas se você tem fé em Jesus, Jesus pode eliminar essa doença da tua vida, né? Jesus pode te curar. Acredite somente, assim como Jesus, ele venceu Satanás
com a sua palavra, assim você pode vencer também essas enfermidades apenas com a palavra de Deus, apenas com a palavra do Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado. Glória a Deus. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Glória a Deus. Então sabemos que quando nós somos repreendidos pelos nossos pais, é porque nossos pais nos queremos bem, né? Ele quer o melhor para nós, Ele quer ver o nosso bem, não quer ver o nosso mal. Assim é Deus. Deus não quer ver nós, né, passando momento cabisbaixo, né, não levantando a cabeça, sempre triste. Não, Deus não quer ver dessa forma, dessa maneira. Ele não quer. Ele quer ver tu vitorioso, Ele quer ver tu sendo vencedor. Glória a Deus, porque Deus te deu um espírito, um super espírito, né? Uma grande força de poder, de ousadia dentro de ti. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler aqui uma mensagem aqui do profeta William Marron Branham, que fala aqui da mesma história, do mesmo sentido que nós estamos falando. Porém, Dalila, o parágrafo 50. Porém, Dalila, você notou, ela sabia que Sansão tinha um poder e ela não sabia aonde era posto aquele poder. Ela não podia dizer que era aquele poder, porém havia algum grande poder que Sansão possuía, e ela desejava encontrar isto. E assim como Dalila, ela continuou tentando persuadir Sansão em busca de sua beleza. Ela se vestia realmente sensual. Ela andava perante ele e ela dava um risinho abafado, como algumas das pequenas adolescentes de hoje, e assim por diante. E quando você atua como alguma outra coisa, uma striptease, tentando conseguir Sansão para ela, né? Você vê que hoje tem muito Sansão e muita Dalila. Muita Dalila que quer seduzir os homens de Deus, quer seduzir os servos de Deus. Muita Dalila que entra na casa de Deus porque ela foi comprada, né? Porque ela foi persuadida pelos inimigos para te derrotar, para querer ver tua derrota. Assim também, né? Aqui, né? Isso é a mesma coisa que o mundo tem feito. A igreja agora, aonde está seu grande poder? É isso mesmo. Bem, se nós nos organizarmos, isso quebrará o poder. E a Igreja Católica fez isto. Então, aqui o poder seria quebrado, né? Se houvesse organização de igreja, né? Então, destruiria o poder, como fizeram com Sansão. Eles queriam ver aonde estava a força de Sansão. Sansão tinha uma força que matava homens e homens, e eles queriam saber aonde estava a força desse garoto, né? Onde estava a força deste homem, aonde estava a força desse menino. Glória a Deus. Então, interessante que o profeta vem falar que Sansão não era um homem musculoso, né? Um homem robusto, um homem mizarrão. Não, ele era um homem franzino, e por isso que os homens, eles queriam entender aonde estava a força de Sansão, porque eles não viam músculo em Sansão, eles não viam algo assim que chamasse, né? Aqui está a força de Sansão, aqui está, sim, a força de Sansão está no seu músculo. Ele não via isso, ele não tinha essa captação de saber onde estava a força de Sansão, mas Sansão sabia onde era a força dele. Sansão sabia onde estava a força dele. Será que era no cabelo que Sansão sabia? Será que era nas 7 tranças que Sansão, né, tinha ali, né,
a força, não, meu irmão, não, minha irmã, não, meu ouvinte da palavra de Deus. Sansão não tinha força ali nos seus cabelos, nem tinha força nos seus músculos, não, e não tinha força nessas partes, não, ele tinha força em algo mais profundo, mais além, algo que Deus quer que nós tenha. Nós temos que ter a obediência à palavra, obedecer a palavra como ela é, obedecer os mandamentos do Senhor como Ele nos ensinou a obedecer. Nós temos que obedecer a palavra toda, nós temos que comer essa palavra, comer ela como se fosse um manjar. Glória a Deus, nós temos que estar pronto para nos aprontar para aquele dia, né? Aquele dia que está se aproximando, e quando aproximar esse dia, né, nós já esteja ali, né, para conseguir nossos objetivos, nosso propósito, né? Então, nós entendemos que Sansão, ele era um garoto, né? Não tinha aparência, né? Não tinha algo que agradasse ali os filisteus, mas ele estava ali incomodado. Da onde vinha essa força deste homem? Aonde estava a força deste homem? Então eles disseram: nós vimos uma fraqueza de Sansão, talvez seja uma mulher que possa mostrar aonde está o segredo de Sansão, aonde está essa força de Sansão. Então eles ali adotaram, né, uma maneira de conseguir a força de Sansão. Então ali tinha espia que espionava Sansão, que via aonde Sansão entrava, e qualquer ambiente que Sansão se encontrava tinha espia. Aí eles disseram: já sabemos aonde está a força de Sansão. Sabe o que é? Sabe o que é? Por que nós nunca descobrimos a força de Sansão? Porque nós nunca espionamos ele, mas agora que nós estamos espionando Sansão, nós sabemos aonde está a força dele. Ele é mulherengo, então só a única maneira que pode descobrir a força de Sansão é uma mulher. É uma mulher. Interessante que Sansão já estava apaixonado por uma mulher chamada Dalila, né? Ele já tinha visto a Dalila, na primeira vez que ele viu Dalila, ele se apaixonou por Dalila, né? Não precisou nem muitas palavras de Dalila, né? Não muita filosofia de Dalila, né? Para Dalila conseguir Sansão, ele já era, né? Já tinha paixão por Dalila, e ali foi fácil da mulher conseguir Sansão com as suas salivas, suas palavras, né? Desenfreada, né? De tanto amor que Sansão tinha por Dalila, ele caiu ali como um gatinho, né? Como um gatinho caiu na ratoeira, né? Caiu ali, né? Então foi uma troca ali, né? Então devia o rato cair na ratoeira, não, o gatinho caiu na ratoeira, né? Então acontece isso, meu irmão. Então presta atenção que as coisas que está sempre querendo nos tragar, glória a Deus, isso mesmo, a coisa que o mundo tem feito na igreja agora. Aonde está o seu grande poder? Glória a Deus. Aonde está o teu poder, né? Meu irmão, tu quer ser santo, tu quer ser um santarrão, tu quer ser um santo rolador. Meu irmão, não. Isso aí não é para mim. Isso não é para mim, meu irmão. Não é para mim. Eu estou do mesmo jeito, né? Do mesmo modo. Eu vou ficar com isso mesmo, né? Eu vou ficar, né? Não posso viver assim, não. Isso é muito pesado para mim, né? Não, faz muito comichão, né? Faz muito comichão, eu não quero, né? A doutrina, essa doutrina aí, não quero não, né? Eu não quero nem andar com o cabelo comprido, não quero não. Eu não quero andar com uma saia, não. Eu não quero não. Isso para mim não. Eu quero andar da forma que eu sou. Eu quero me conhecer. Eu quero viver assim, da maneira que eu estou. Glória a Deus. Uma denominação, fizeram uma denominação
fizeram algo ali que Deus não se agradou, Deus não teve compromisso com isso, Deus não tem compromisso com a organização, Deus se afastou disso, Deus se afasta disso, glória a Deus, se afastou porque saíram da palavra, deixaram a palavra de lado, né? E pegaram as suas ideias, pegaram os seus dogmas, pegaram o seu costume, pegaram as suas tradições, deixaram a palavra de lado. Glória a Deus. Deixa-me ser livre, porque eu não tenho nenhuma denominação. Então eu lhe digo, você me verá falir deste modo. Para fora vieram os pentecostais. Aonde está seu poder? Os filisteus vêm sobre ti. E ele quebrou as cordas novamente. Porém agora, que sucedeu? Que sucedeu isto? Isto tem tomado os pentecostais, os grandes doutores em divindade, para os seus pastores, algum grande homem. Eles têm tido somente tanta escola, rituais, quanto os metodistas ou batistas ou qualquer um dos restantes deles tem tido numa igreja, e você não pode ouvir um amém, simplesmente tão frio quanto um grupo de esquimos que acabou de sair do Polo Norte, frio, indiferente, e agora os filisteus vêm sobre ti, Sansão, glória a Deus. Então, aqui, todas as igrejas são frias, são igrejas que Deus está pronto para vomitá-la, né? Quem dera que fosse quente, mas é morno, então estou pronto para vomitá-la, glória a Deus. Jesus está voltando, Jesus apressa, né? Apressa com seus, para que outros venham se chegar a Ele, glória a Deus. A vontade de Deus é que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Os filisteus estão aí, né? Os filisteus estão atacando, estão destruindo, não querem nem saber onde tem ou não tem, eles estão desaforando, né? Estão quebrando, estão destruindo as lavouras, colocando veneno, né? Querendo matar, querendo destruir. A sede é tão grande, sede, sangue, né? Estão querendo destruir, desfazendo tudo, né? O que Deus fez. Ô, meu irmão, saia desse sistema, saia dessa atmosfera de Satã. Ô, meu irmão, os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. Aonde está aquelas unidades de espírito? Aonde está a unidade de Pentecoste? A Assembleia de Deus, a unida, a Igreja de Deus, é isto, aquilo e outro, cada um com um ismo diferente, este com isso, este com aquilo. Nós estamos tão quebrados que você pode ir numa cidade para realizar um reavivamento. Se uma igreja patrocina isto, o restante dela nem mesmo comparece. Os comunistas vêm sobre ti, Estados Unidos da América. Ô, meu irmão, essa mensagem aqui é uma mensagem poderosa, é uma mensagem que traz união, uma mensagem que traz restauração. Ô, meu irmão, vai restituindo, aleluia, glória a Deus, restitui, glória a Deus. Dalila, tem muita Dalila aí, meu irmão, muita Dalila que quer a derrota, que quer abater, quer machucar. Ela está ali rindo. Pegaram Sansão. Meu irmão, pegaram Sansão. Por que pegaram Sansão? Porque a mulher descobriu toda a força de Sansão. Aonde descobriu a força de Sansão? No coração. Sansão se abriu para ela. Olha, onde está a minha força? Se você cortar as minhas 7 tranças, eu não serei mais aquele homem que eu sou.
eu serei um homem qualquer, um homem comum, serei um homem igual os outros. Ô, meu irmão, Sansão disse, não, mentiu? Não, contou a verdade. Sansão contou a verdade. Ô, meu irmão, quando a verdade vem à tona, é a queda, quando você está sendo perseguido, quando você conta a verdade, aí vem a perseguição, aí você está ali, né, como um escravo, como um espetáculo para a humanidade. Você está sendo um espetáculo ali. Você que matou, né, que matou muitos filisteus. Agora nós estamos zombando de ti. Aonde está teu Deus? Aonde está teu Deus? E ali estava o Dagon ali, e ele dizendo, o Dagon venceu, teu Deus fracassou, agora o nosso Deus te entregou nas nossas mãos. Glória a Deus. Quando eles falaram que o Deus de Sansão tinha fraquejado, tinha abandonado ele, e aí eles começaram a dizer, né, que o Dagon, né, entregou Sansão, né, o Deus deles, entregaram Sansão, entregaram o inimigo deles. E ali Deus se levanta, meu irmão, Deus se levanta ali, se levanta e enche de força Sansão, dos pés à cabeça. Sansão fica com uma força maior do que era antes. A força de Sansão era de destruir muralha, a força de Sansão era destruir grande exército. E ali a força de Sansão foi tão grande antes de ser como era antes, dele conseguir destruir algo que viesse na frente dele para atacar ele, para matar ele. Ele apenas com um dedo só, ele destruía. Mas a força de Sansão ali não foi mais para 1.000 homens, não. A força de Sansão ali talvez foi para quase 5.000 homens ali, para destruir todo aquele cenáculo, para destruir todo aquele palácio ali, para destruir todo aquele templo grande ali, o templo de Dagon ali foi destruído ali. Por quê? Porque a obediência veio à tona. Glória a Deus. Sansão ali diz, Senhor, Senhor, não me desampare, não afaste de mim. Sansão disse, perdoa, Senhor, perdoa. Eu quero me levantar mais uma vez e eu quero destruir os inimigos seus. Pelo menos me dê uma chance, Eu quero apenas ver a situação como está. Ali naquele momento, Sansão se abaixou e fez sua oração. Senhor, pelo menos me dê uma chance de vingar os meus inimigos, pelo menos pelos meus olhos, né? Me dá essa chance de vingar os meus inimigos, vingar por causa dos meus olhos. Meu irmão, é tão ruim quando a gente não enxerga, quando a gente não vê, se torna uma coisa tão séria. Quando a gente não vê, quando a gente não está enxergando nem um palmo a distante, quando a gente não consegue ver isso, meu irmão, como a denominação não consegue ver isso, como a denominação não consegue olhar para a palavra e ver a verdade, aonde esclarece a verdade, aonde a verdade está sendo esclarecida, eles não conseguem enxergar, porque eles estão assim como Sansão, eles estão cegos espiritualmente, eles não conseguem ver, eles não conseguem apalpar a verdade, ali não consegue. Só é preciso um arrependimento total, se voltar para Deus, se voltar para Jesus, se voltar completamente de espírito, alma e corpo, voltar para a fé dos pais, dos filhos, voltar para a fé dos apóstolos. Meu irmão, volte para essa fé
que vai te levar ao rápido, a fé do arrebatamento, te volta enquanto a oportunidade, enquanto a graça não se fechou. Se volte para isso, meu irmão, ainda a porta está aberta. Oh, meu irmão, ainda os eleitos ainda não completou, ainda não completou. Aleluia! Precisa completar os conservos do Senhor. Quando completar todos os conservos do Senhor, então virá o fim. Então o Senhor vem e arrebata a sua igreja, arrebata a sua noiva, leva a sua noiva. Mas muitos estão cegos para as Escrituras, muitos não querem ver a claridade, a fé que levanta os mortos da sepultura. Oh, meu irmão, acorde. Oh, meu irmão, levanta do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta onde tu estás. Levanta dessa sepultura. Levanta dessa areia movediça. Sai dela, povo meu. Levanta e vem ver o horizonte. Vem ver o horizonte que se aproxima. Vem aqui, minha filha, tu é uma águia. Meu filho, tu é uma águia. Oh, sai do galinheiro, tu não é galinha. Oh, meu irmão, olhe para cima, olhai para cima e vê que a tua redenção se aproxima. Jesus está voltando, meu irmão. Porém agora, o que sucedeu isto? Tem tomado, glória a Deus. Onde está o nosso poder? Aonde está a nossa glória? O que é isto? Porque nós fomos após a sabedoria do homem, ao invés do poder de Deus. Ora, eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro, até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja, você não vê mais um glória na igreja, agora você só vê movimento, você vê movimento dali, movimento de cá, movimento para lá, e assim o movimento vai tomando, aleluia, e deixando a palavra de lado, e deixando a sua fé de lado, e se entregando para o comodismo. Oh, meu irmão, aonde está o nosso poder? Aonde está esta fé, meu irmão? Sagaz nesta fé, deixa os dogmas de lado, deixa, aleluia, essa organização de lado, meu irmão. Volte para a tua salvação, aleluia. Duro é para ti ouvir isso, duro é para ouvir o que Deus tem a dizer. Você nem ouve mais um grito na igreja, você nunca ouve ninguém clamar. O assinto dos que choram está colocado no porão, não há mais glória na igreja. Tudo que nós fazemos é somente no assentar sossegado, tão formais quantos nós possamos ser. Hoje não há mais um glória verdadeiro, não tem mais aquele glória que vem do profundo da alma, não tem esse glória mais, não tem mais essa aleluia, glória a Deus. Só dá aleluia por dar, só dá glória por dar, só dá glória porque tem algo ali chamando a atenção, né? O comunismo tem entrado, invadido. Aonde está o nosso poder? Oh, meu irmão, não há mais glória na igreja. Tudo que nós fazemos é somente nos assentar sossegado, tão formais quantos nós possamos ser. Nós não estamos livres, nós estamos amarrados. O diabo, com seus demônios modernos, tem amarrado a igreja do Deus vivo, correto. Não há mais poder na igreja, não há mais liberdade. As pessoas estão tão engomadas e formais. Ora, Deus pode vir no meio do povo pentecostal e mostrar que Ele é Deus e provar seus sinais na sua ressurreição. Isto nem mesmo hoje estremece, glória. Ora, isto é uma desgraça. Eu ando pelos países, Deus operando sinais
e as pessoas sentam e bem, eu suponho que aquilo está bem, eu sei que isto pode ser feito, isto não os move, porque eles estão acorrentados com Dalila, o mundo, eles estão em grilhões, louvado seja Deus, estão acorrentados. Dalila ali fez que Sansão dormisse no seu braço, e dali que quando Sansão dormiu, cochilou, quando Sansão não tinha mais oportunidade, ali naquele momento, na espera, na oportunidade de Dalila chama os seus homens, chama ali aqueles homens maiores dali do exército dos filisteus, e traga ali na tenda onde Dalila estava, e eles pegaram a tesoura e cortaram ali as 7 tranças de Sansão, e ali Sansão perdeu a força, e ali a Bíblia vai dizer que Sansão, quando se levanta ali, ele nem mesmo sabia que o Espírito Santo tinha se afastado dele, e ali ele se tornou como um homem qualquer, como um homem igual a eles, se tornou um homem sem força, um homem sem prazer, um homem sem ânimo. Ele ficou ali naquele momento, ali, naquela situação. Meu irmão, quantos hoje tem as pessoas que estão assim, nessa situação tão difícil, ter deixado o comunismo entrar, o mundo entrar. Meu irmão, que coisa, meu irmão. Meu irmão, não deixa isso invadir teu coração. Aleluia. Há mais glória na igreja, não há mais. Não tem mais. Aleluia. Nós temos que ter avivamento genuíno. Que Ele é Deus de provar seus sinais, sua ressurreição dentro da igreja. Não tem mais cura, não vemos mais milagre, devido às coisas que têm complicado, olhando mais para o natural do que para o espiritual. As coisas estão ficando mais feias, mais horrível aos olhos do Senhor, e Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Bem, sei que isto pode ser feito. Isto não os move, porque eles estão acorrentados com Dalila. Dalila o correntou. Dalila chama os homens e eles cortam as 7 tranças de Sansão. E quando Sansão está ali fraco naquele momento, ela foi e fez o teste com Sansão, se realmente era verdade que Sansão tinha contado. Aí vem o filisteu, Sansão, à tua procura, e quando ele se levanta para querer derrotar os filisteus, era tarde demais, as suas forças não tinha mais, ele tinha perdido todas as suas forças. Ele olhou para sua cabeça, não existia mais os seus cabelos, as suas 7 tranças, porque ele desobedeceu. Ele não era para contar a verdade. No dia que ele contasse a verdade, aonde se encontrava a sua força, ele perderia ela, e completamente ele se derreteu por uma mulher. E quantos homens têm se derretido por uma mulher que não tem um compromisso com a verdade, não tem um compromisso com a palavra, está se derretendo e caindo na cilada, caindo na armadilha do diabo, pois não teve a verdade no coração, não conseguiu mais aplicar a verdade, não conseguiu mais aplicar a palavra, saiu da palavra, deixou a palavra de lado. Meu irmão, os sinais estão aí, os sinais da volta de Jesus estão aí. Este era o tamanho da força de Sansão. Não, meu irmão, fica com a força, fica com esse poder, irmão. Onde está o poder? Meu irmão, reage isso, irmão, reage. Bem, eu suponho que aquilo está bem. Eu sei que isto pode ser feito. Isto não o move, porque eles estão acorrentados com Dalila. Meu irmão, eles estão nos grilhões. Agora eles até mesmo
os tem colocado, acorrentado numa confederação. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O que você fará acerca disto? Nós temos tido grandes denominações. Certamente nós temos tido o maior número de membros do que nós algumas vezes tivemos. Porém, onde está o Espírito? Aonde está o Espírito Santo? Glória a Deus. Só vemos movimento dentro das igrejas, só vemos festa dentro das igrejas, só vemos dança nas igrejas. Onde está a unção do Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo agindo, operando maravilha, ensinar maravilha? Queremos isso acontecer. Meu irmão, isso é o que o diabo tem feito, tem procurado entrar para dentro da igreja, continua procurando entrar para dentro da igreja. Venha para mim, eu lhe darei o grande e enorme tabernáculo. Aqui você somente fizer isto, se você tirar aquele pregador fanático que você tem e pega um homem de um doutor em divindade que tenha senso. Então, as igrejas tiraram todos aqueles homens que tinham o Espírito Santo, que eram cheios do Espírito Santo, aqueles homens ali que tinham intimidade com Deus, que ali falavam ali com Deus face a face. Eles arrancaram aqueles homens de lá. Ali foi a Dalila que entrou. Dalila entrou na igreja, Dalila saqueou a igreja, Dalila acorrentou a igreja, Dalila ali cortou as forças da igreja para colocar os seus dogmas, para colocar os seus próprios servo ministrador. Meu irmão, teologia entrou nos corações, e quando entrou, acabou a força do cristão. O cristão perdeu isso. Aonde está? Glória a Deus. Estão amarrados agora, com medo. Isto aí, aonde é o problema se coloca no nosso dia a dia. Os filisteus vêm sobre ti, porém nós temos um bem-aventurada esperança. Enquanto Sansão estava na cadeia, qual é a primeira coisa que ele havia feito? Quando eles o pegaram, primeiro eles amarraram, eles tiraram o seu poder, eles encontraram o seu segredo, eles encontraram o segredo de você. O mundo encontrou o segredo de vocês. Agora todas vocês, mulheres, que cortam seu cabelo, isto vai com o mundo. Todos vocês, homens, vão e agem como o mundo. Está bem? Dizem piada suja, e sai a fumar um cigarro e andar com a mulher do vizinho e tudo mais, assim, um pouco de bebida alcoólica social para manter seu trabalho. E eu preferia me deitar sobre a minha barriga e comer bolacha de água e sal e beber água de riacho e permanecer limpo e puro diante de Deus, do que me comprometer por qualquer tipo de trabalho correto. Verdade, permanece fiel a Deus. Sansão, os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo, brana. Isto mudando, está se arrastando entre você. E acerca disto, tem você exposto o seu segredo? Tem você exposto aquele segredo que Deus lhe deu quando você estava se espojando ali na serragem há 1 ano atrás? Tem você deixado isto rastejar com adoração social e formal? O que sucedeu com vocês? Deus pode vir a operar milagres e diretamente pela audiência e dizer às pessoas os segredos de seus corações e tudo mais, e cura e enfermo, aflito, e fazer sinais e maravilha e pregar sua palavra tão duramente, ou quanto ele possa pelo Espírito Santo. E as pessoas dizem: bem, eu suponho que isso está bem, nós gostamos de ouvir isto de vez em quando, se nós não estamos muito cansados. Isso é o tabernáculo, brana. Os filisteus vêm sobre ti,
quando ele costumava ver isto, quando a pregação da palavra, os velhos santos, com lágrimas em seus olhos, levantava e andava, soluçando, possivelmente, não dizendo uma palavra somente, andando em volta 2 ou 3 vezes, e assentava-se tão cheio com o Espírito Santo, e a palavra o alimentava. O homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os filisteus vêm sobre ti, tabernáculo Brana. O filisteu vem sobre ti, pentecostal. Naturalmente, o filisteu lhe pregaram, e restante de vocês há muito tempo atrás, quando vocês se organizaram tão firmemente, nada podia entrar, a não ser que você fosse um presbiteriano, batista, metodista, católico ou algo assim. Vocês não tinham nada a ver com o restante deles. Desta forma, reavivamento em nosso dia. Como nós podemos ter isso quando o doador, o usual do reavivamento está preso pelo mundo? Deus não virá onde o mundo está. Você pode somente confiar nisso. Você se associa com o mundo. Então isto é isto e tudo isto, quando você deixa o mundo rastejar para dentro de você, vai atuar como o mundo. Então você está terminado. Porém, quando você corta para fora e todo o grilhão do mundo vem a Deus, e Deus lhe usará até que você vai fletar novamente. Aqui está a única esperança que eu tenho nesta manhã para concluir minha mensagem. Enquanto Sansão estava amarrado, um novo chumaço de cabelo cresceu. Deus envia a nós uma outra igreja, poucos antes do fim do tempo, para que o poder do Espírito Santo possa vir a ela nas demonstrações do Espírito. E Marcos 16 possa seguir a igreja, Atos 12:4, Atos 12:38. Tudo isso assegura exatamente adiante com a igreja sinais e maravilha. Acompanha os apóstolos, grandes sinais de sua ressurreição. Acompanhe enquanto nós estamos em prisão. Certamente Deus está desenvolvendo uma colheita em algum lugar para a última e grande matança que possa ser. Você, meu amigo cristão, aqui nesta manhã, que possa ser a sua força que tem começado a crescer. Eu oro que esta mensagem, esta manhã e na terra, para onde isto irá, confio que esta mensagem ajudará a trazer vitamina no seu sistema para que cresça um poder espiritual de volta em sua vida normalmente. Glória a Deus. Então os cabelos de Sansão começou a crescer, começou a desenvolver, e ali ele pediu perdão para Deus, pediu para Deus que Deus perdoasse ele e que Deus também dasse mais uma chance para ele, para que ele pudesse derrotar os seus inimigos. Senhor, pelo menos me dê uma chance para que eu vingo os meus 2 olhos, que eles perfuraram meus olhos, e agora eu quero pedir perdão, me arrependo, de não ter feito o que era para fazer, o que eu tinha que fazer, que eu tinha que cumprir, que eu tinha que obedecer. Então agora me restaura, Senhor. E naquele momento o Senhor restaurou a força de Sansão, não porque o cabelo de Sansão estava comprido e a força de Sansão vinha pelo cabelo, não, era a obediência que estava em Sansão. Então, quando Sansão se arrependeu, as forças de Sansão se voltou. Então, quando nós se arrependemos daquilo que nós fazemos de errado, Deus se restaura em nós, Deus se renova em nós, Deus entra em cena, Deus começa a nos renovar de força, de poder, de coragem, de ânimo, de ousadia, para nós começarmos a vencer uma nova batalha e vencer na frente, porque Ele está nessa conosco. Ele desafia os inimigos para que nós não venha também vacilar. E porque a guerra, Ele que faz a guerra está no Senhor, e Ele que guerreia por nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que eu termino dizendo, meu irmão, Jesus
Ele tem algo muito grande a fazer conosco. Ele não deixou de cumprir o seu trabalho em nós. Ele quer ainda recomeçar o trabalho que Ele começou. A obra que Deus começou, Ele há de aperfeiçoar até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor, meu irmão. Ele ainda tem um compromisso conosco. Ele tem um compromisso com a sua igreja, com a sua noiva. Ele quer aperfeiçoar a sua noiva. Ele quer a sua noiva em prontidão. Ele quer a sua noiva em fila. Ele quer a sua noiva em ordem. Ele quer a sua noiva, aleluia, analisado na presença de Deus. Ele quer a sua noiva, aleluia, no plumo e na linha, né? E no nível, assim que Ele quer a sua noiva, que não saia da palavra, fique com a palavra, não fique com o sistema de igreja, não fica com dogma, não fica com as tradições, fique somente com a palavra, fique com toda a palavra, não com a metade, mas com toda a palavra, com todos os ensinamentos. E aqui eu termino. Deus abençoe a todos, meus irmãos, todos que ouviram essa mensagem, todos que estiveram atentos, né, com seu pensamento voltado a Deus, né, que Deus possa abençoar grandemente a sua noite, seu dia. Ô, meu irmão, abençoa. Glória a Deus. Abençoe o seu dia que já está, né? Nós estamos cada dia vencendo, e nós somos chamados de vencedor. Somos chamados de mais do que vencedor por Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Aqui eu termino. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.